Olá, você está no IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Esta é a segunda parte da aula que tem um objetivo saboroso: falar sobre como ter uma alimentação verdadeiramente saudável. Na primeira parte, nós falamos sobre os 5 primeiros passos para alcançar esse objetivo, com base na recomendação do Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde. É um documento oficial que aborda os princípios e as recomendações para uma alimentação adequada e saudável para toda a população brasileira. Já tratamos do passo 1, fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a base da alimentação. Passo 2, utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. Passo 3, limitar o consumo de alimentos processados. Passo 4, evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Passo 5, comer com regularidade e atenção em ambientes apropriados e, sempre que possível, com companhia. Agora vamos falar dos últimos 5 passos, completando o raciocínio do guia. Fazer compras em locais com variedade de alimentos in natura e minimamente processados é uma dica importante e é o nosso 6º passo. Procure ir a sacolões, feiras livres e feiras de produtores. Dê preferência a legumes, verduras e frutas da estação cultivados localmente. Cálculos realizados com base nas pesquisas de orçamentos familiares do IBGE mostram que no Brasil a nutrição baseada em alimentos in natura ou minimamente processados não é apenas mais saudável do que a refeição composta por alimentos ultraprocessados, mas também mais barata. Sempre que possível, adquira alimentos orgânicos e de base agroecológica, produzidas com técnicas agrícolas que respeitam ao máximo o meio ambiente sem o uso de agrotóxicos. Além disso, também não utilizam sementes transgênicas. Aliás, você sabe identificar no rótulo se os produtos contêm matéria-prima transgênica? O símbolo T está sempre na parte frontal da embalagem e a espécie doadora do gene na lista de ingredientes. Vale a pena investir nos alimentos orgânicos? Sim! Além de serem livres de agrotóxicos, são mais nutritivos e saborosos. Protegem os recursos naturais e, quando você consome alimentos orgânicos, estimula a agricultura familiar, que é uma atividade extremamente importante para qualquer sociedade. Em tese, de acordo com a lei da oferta e da procura, quanto mais comprarmos os orgânicos, mais baratos eles vão se tornar. Mas onde encontrar esse tipo de alimento? No mapa de feiras orgânicas do IDEC, os consumidores encontram locais onde há alimentos frescos, livres de veneno e que são comercializados diretamente do produtor. Saber de onde vêm os alimentos que consumimos também é um direito do consumidor. A campanha De Onde Vem do IDEC divulga a importância dessa informação. Uma dica valiosa? Não esqueça de variar. Variedade de alimentos é variedade de nutrientes. Numa semana, compre alface. Na outra, escarola. Quer variar o feijão? Experimente o bolinha, o preto, o carioca, o branco. Faça lentilha, ervilha e grão de bico. Até o arroz pode ser variado entre o branco integral ou o preto. Ele também pode ser substituído por cevadinha, trigo em grãos ou a quinoa. Tente fazer um prato sempre colorido. Fica alegre e saudável. Valorize a variedade alimentar que o Brasil oferece. Se você já tem o hábito de cozinhar, o passo 7 para se alimentar melhor não será um problema. A ideia é desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias. Mas partilhar com quem? Principalmente com crianças e jovens, sem distinção de gênero. Se você não sabe cozinhar, não se intimide. Converse com as pessoas, peça receitas, leia livros e consulte a internet. Basta dar o primeiro passo. Uma alimentação saudável de verdade se baseia em comida de verdade e, de preferência, feita na cozinha, e passa longe de alimentos ultraprocessados feitos pela indústria. Por isso, saber cozinhar é uma ferramenta para uma alimentação saudável. Saber selecionar, usar temperos, conhecer os tempos de cozimento e apresentar os alimentos são habilidades culinárias. Elas são transmitidas de geração em geração
E assim vão surgindo os sabores característicos, as texturas e as aparências das comidas de cada local. Quanto mais você cozinha, mais prática você adquire. E de repente, cozinhar vai ficando super fácil, natural, gostoso e divertido. No dia a dia corrido, existem dicas que facilitam o trabalho na cozinha e poupam tempo. Aprender a congelar alimentos in natura, como legumes higienizados, por exemplo, pode ajudar a reduzir o tempo de preparação da comida de verdade. Se o alimento não é ultraprocessado, congelar não é um problema. Isso significa que não adianta preparar uma sopa caseira se o tempero for um caldo industrializado. Os caldos em cubo e os temperos prontos podem ser eliminados da cozinha se aprendermos a utilizar os temperos naturais, como ervas frescas e secas, limão, pimentas, etc. Portanto, aqui vão algumas dicas simples e úteis. Cozinhe, porcione e congele. Varie os métodos de cozimento e os temperos. Troque os acompanhamentos. Faça compras menores e mais frequentes. Falando em compras de alimentos, o 8º passo rumo ao sucesso é planejá-las. Com a despensa organizada, é possível definir o cardápio da semana com antecedência. Será que não vale gastar mais um tempinho com a alimentação? Preparar as refeições em casa, envolvendo a família no processo, resulta em momentos de convivência e prazer. Se você quiser comer melhor, a mudança de hábitos tem que começar antes de você colocar a mão na massa. Para ter uma alimentação saudável, você precisa pensar um pouco sobre comida. Investir tempo no planejamento, na lista de compras. Pensar quantas refeições você vai fazer em casa naquela semana, quantas pessoas irão comer e onde você vai fazer as compras. O IDEC sabe que isso não é fácil, mas te dá uma mãozinha com essa planilha de orçamento doméstico. Assim, sobra mais tempo para dedicar ao que realmente importa. Com ela, você pode cadastrar, monitorar e controlar as despesas do dia a dia. Para fazer o download, basta acessar o portal do IDEC. É mais caro comer comida de verdade? Depende do local de compra e dos produtos. Compare os preços de supermercados, feiras livres, sacolões, mercados menores e armazéns. Você vai se surpreender com a diferença de preço do mesmo produto nesses diferentes locais. Para encontrar alimentos mais baratos, pode ser mais interessante frequentar a xepa, que é o finzinho das feiras livres e dos sacolões, inclusive orgânicos. Passo 9. Dar preferência, quando fora de casa, a locais que servem refeições feitas na hora. Restaurantes de comida a quilo podem ser uma boa opção, assim como refeitórios que servem comida caseira em escolas ou em locais de trabalho. De qualquer modo, evite as redes de fast food, lanchonetes e ambulantes. Normalmente, esses locais vendem lanches que substituem refeições saudáveis. Além disso, estimulam o consumo de bebidas açucaradas, como refrigerantes e refrescos artificiais. Não caia nas estratégias de marketing das redes que dão brindes a crianças, pois o que eles vendem é alimento ultraprocessado. Por meio dos brindes, eles cativam as crianças e as tornam fiéis consumidoras desde muito cedo. É cilada. O que é vendido nas cadeias de fast food está longe de ser comida de verdade. É muito importante planejar o que será consumido entre as refeições. Na rua pode ser difícil encontrar comida de verdade. Então leve frutas frescas e secas e outros alimentos in natura dentro da sua bolsa ou mochila. E finalmente chegamos ao 10º passo rumo a uma alimentação saudável. Você acredita no que dizem as propagandas de alimentos na TV e na internet ou no rádio? Avalie com crítico o que você lê, vê e ouve sobre alimentação em propagandas comerciais. Lembre-se de que a função essencial da publicidade é aumentar a venda de produtos e não informar ou, menos ainda, educar as pessoas. Por isso, atenção com crianças e adolescentes. Cabe a nós educá-los sobre a diferença do que é melhor para a saúde e o que aparenta ser. As crianças são muito suscetíveis à publicidade, principalmente se ela vem acompanhada de personagens infantis, músicas e de brindes. Converse com as crianças sobre o que é brincadeira e o que é propaganda. Observando no mercado a quantidade de produtos in natura e a quantidade de produtos industrializados, a
gente percebe qual é o objetivo da publicidade de alimentos. Mas se a publicidade está em todo lugar, como fazer? Há anos, o IDEC luta para garantir o direito do consumidor à proteção contra a publicidade enganosa e abusiva e defende a necessidade de rótulos mais claros e honestos, além da regulação da publicidade de alimentos, principalmente para o público infantil. Procure se informar sobre alimentação saudável em fontes confiáveis e independentes, como o Guia Alimentar para a População Brasileira, o site e as redes sociais do IDEC, e contribua para que a gente continue fazendo esse trabalho. Pronto! Agora que apresentamos os 10 passos para uma alimentação saudável do Guia Alimentar e você já aprendeu tudo, vamos revisar? Passo 1. Fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a base da alimentação. Passo 2. Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. Passo 3. Limitar o consumo de alimentos processados. Passo 4. Evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Passo 5. Comer com regularidade e atenção em ambientes apropriados e, sempre que possível, com companhia. Passo 6. Fazer compras em locais que oferecem variedades de alimentos in natura ou minimamente processados. Passo 7. Desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias. Passo 8. Planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece. Passo 9. Dar preferência, quando fora de casa, a locais que servem refeições feitas na hora. Passo 10. Ser crítico quanto a informações, orientações e mensagens sobre alimentação veiculadas em propagandas comerciais. Nosso web aula vai ficando por aqui. Gostou do vídeo? Compartilhe em suas redes sociais. Dúvidas, sugestões? Procure o IDEC. Nos ajude a garantir relações de consumo mais justas. Faça parte dessa luta. Associe-se www.idec.org.br